falar agora do plano de cargos e salários. Então, o mercado de salários. As empresas variam de acordo com o seu ramo, com o tamanho, a função e a sua complexidade. Assim são os cargos nelas também, variados. Para adotar uma política para pesquisar salários, a empresa deve refletir a respeito. Deve definir o mercado salarial a se comparar e definir se deseja permanecer abaixo, no mesmo nível, ou acima desse mercado. É uma decisão estratégica pensar como se posicionar dentro do mercado. Essa decisão é proporcional à necessidade de fixar pessoas na organização ou de atrair profissionais no mercado. Definir como pagar cargos universais de fácil obtenção de cargos complexos de difícil reposição. Então, qual é a política da empresa? Os cargos são fáceis de se encontrar no mercado? Não são? Que política a empresa vai adotar? A conquista dos objetivos de uma empresa está condicionada à aplicação bem-sucedida da sua política salarial, graças à poderosa motivação representada pelo salário. Nós sabemos que profissional é movido pelo salário, então a empresa tem que pensar muito bem qual que é a sua estratégia de mercado e qual a sua política salarial. Uma boa política de salários significa um investimento que contribui para os objetivos da empresa, por meio de quê? Da maior satisfação pessoal dos funcionários, pelos incentivos para melhorar, pelas oportunidades justas para todos, pelo reconhecimento do valor individual de cada profissional, pela redução das áreas de atrito e uma melhor administração pessoal. E para isso é base se descrever, se montar um plano de cargos e salários. Então, o que é um plano de cargos e salários? Qual a definição? É um conjunto de normas e procedimentos que visam estabelecer ou manter estruturas salariais equitativas e justas. Quais os conceitos de equidade e competitividade? É necessário manter um equilíbrio interno, então os salários em relação aos demais cargos dentro da própria empresa, e um equilíbrio externo, os salários em relação aos mesmos cargos de outras empresas. Então é uma matemática bastante trabalhosa de se conseguir, né? Equilibrar os salários internamente, quando relacionamos com outros cargos, e equilibrar os salários externamente, em relação a outras. Quais os fatores de sucesso para um bom plano de cargos e salários? Ele tem que ter flexibilidade, ele tem que ter uma simplicidade para que todos os envolvidos consigam entender, ele tem que ter uma clareza, a transparência é essencial, deve haver objetividade, transparência e uma integração. Todas as áreas têm que estar envolvidas. Quais as limitações, né? O plano de cargos e salários não é uma receita de bolo que vai resolver todos os problemas da empresa. Existem algumas limitações. Ele não tem uma orientação estratégica, é apenas uma ferramenta, não estimula o comprometimento com os objetivos organizacionais. Então, quando a gente pensa numa gestão estratégica de pessoas, o plano de cargos e salários não é ele que vai promover o comprometimento dos profissionais com os objetivos da empresa. Ele é apenas uma ferramenta de equalização, tá? Ele não encoraja o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos, ele torna as promoções excessivamente importantes, o estilo dele é burocrático, é engessado, ele inibe a criatividade, não considera o foco no cliente, ele reforça a orientação do trabalho para o superior hierárquico, tá? Então, como eu falei, não é a grande solução, mas é uma ferramenta essencial para a gestão, para a organização. E quais são os passos que a gente vai seguir para montar esse plano de cargos e salários, né? Para definir aí essa política? Primeiro, o diagnóstico da organização. Então, quais são as diretrizes estratégicas? Qual a estrutura organizacional atual e a que é proposta? Qual que é o estilo gerencial dentro da empresa? Qual é a visão dos dirigentes e dos diversos grupos de interesses na empresa? Qual o impacto no clima interno? Qual o relacionamento dessa empresa com os sindicatos? O perfil dos gestores, entre outros. Então, para começar a desenvolver um plano de cargos e salários,
você primeiro precisa fazer esse diagnóstico de qual é o perfil dessa organização. O segundo passo é fazer uma divulgação. Sim, exatamente no início do plano é necessário essa divulgação. Então, em nome do primeiro executivo da empresa e definindo os objetivos de trabalho. É isso mesmo, o primeiro executivo da empresa é que tem que realmente encabeçar essa divulgação, apresentar a todos os envolvidos quais são os objetivos desse trabalho, por que está sendo elaborado esse plano de cargos e salários. E o mais importante é, nesse momento, neutralizar as expectativas extremamente positivas, né? Porque dentro de uma organização, quando você fala que vai ser elaborado um plano de cargos e salários, as pessoas podem criar expectativas de que haverão aumentos generalizados, reclassificações, promoções, né? De que esse plano vem para resolver todos os problemas. Ou também podem criar expectativas negativas, de que haverão demissões. Então, é muito importante nesse momento de divulgação neutralizar as expectativas, ser muito claro do porquê que está sendo feito esse plano de cargos e salários. O terceiro passo é o planejamento. Então, definir o escopo, qual é o orçamento, quais são as equipes envolvidas nesse trabalho, qual a montagem dos cronogramas, quais são os prazos para cada etapa, qual o sistema de informações que será utilizado para desenvolver, quais são os critérios de acompanhamentos e controles desse plano de cargos e salários. Depois disso, vem o levantamento das atividades, né? As informações sobre o trabalho realizado pelos empregados, que provavelmente constituirão os cargos. Então, quais os métodos que você utiliza para esse levantamento? A observação direta, as entrevistas e os questionários. Fazendo esse levantamento das atividades, um passo muito importante e bastante trabalhoso é a análise e descrição dos cargos. Então, nesse momento, são estudadas as informações que geram os cargos. Então, a descrição do cargo requer um método específico, segundo o critério de avaliação a ser estudado. Exige um padrão de redação. Então, quando você vai descrever um cargo, todos os cargos têm que seguir o mesmo padrão de redação. São também analisadas as especificações de cada cargo. Depois é feita uma avaliação desses cargos. Consiste em um meio de determinar-se o valor relativo de cada cargo dentro da estrutura organizacional. A importância de cada uma das peças nessa engrenagem, né? O objetivo é colocá-los em uma ordem de grandeza, as quais podem ser usadas como base para um sistema de remuneração. Então, o plano de cargos e salários, para que ele chegue no momento dos salários, né, na política salarial, ele tem que levantar quais são as informações, quais são as atividades dentro da empresa, descrever muito bem esses cargos e avaliar a importância desses cargos e a dinâmica desses cargos dentro da organização. Vamos falar um pouquinho dessa descrição de cargos, né? É uma tarefa muito importante dentro do plano de cargos e salários e é uma tarefa bastante trabalhosa, tá? É importante, é um importante instrumento de gestão. A descrição de cargos, ela é uma ferramenta que ela deve ser utilizada não só no plano de cargos e salários. Olha só que outros momentos a descrição de cargos é essencial. No recrutamento e seleção. Então, quando você vai fazer recrutamento e seleção de pessoas para uma vaga, você tem que identificar o perfil desse profissional. Se você tem a descrição de cargos já montada, já elaborada, ela vai facilitar essa identificação do perfil do profissional que você quer. No próprio cargos e salários, né, para estabelecer os níveis de remuneração, a gente vai ver isso um pouquinho para frente. A descrição de cargos também ela é funcional, ela é essencial no planejamento de pessoal, da definição da estruturação de organogramas, orçamento de pessoal e plano de carreira. Para um profissional saber qual vai ser o crescimento dele, como que ele pode se desenvolver dentro da empresa, essa descrição é essencial. Na área de treinamento e desenvolvimento, a descrição de cargos é muito importante. Então, quando você vai planejar os cursos requeridos, entre as especificações dos cargos, como é que eu vou treinar o funcionário? Esse profissional, para ele se adequar a essa vaga, para ele produzir melhor, para que eu possa treinar e desenvolver melhor esse profissional, quais são as competências? Isso vai estar dentro da descrição de cargos, tá? A descrição
descrição de cargos também é importante na avaliação de desempenho, né? Na definição de critérios de avaliação. Como é que eu avalio um funcionário? Como é que eu vou avaliar se esse funcionário está dentro dos requisitos desse cargo? O que eu preciso desenvolver nele? Como é que ele está desempenhando o papel dele? Então, a descrição vai me auxiliar nesse momento. E também segurança e medicina do trabalho, né? Na definição dos equipamentos de proteção e ações preventivas de segurança e doenças profissionais. Então, que equipamento que eu preciso, como é que eu vou fazer a prevenção de doenças? Então, a descrição de cargos e salários também me auxiliará muito nesse momento. Voltando ao plano de cargos e salários, eu vou para o ponto 7, o sétimo passo, que é a pesquisa salarial. E aí eu confesso que é a menina dos meus olhos, já falei para vocês, eu trabalhei muitos anos, plano de cargos e salários, já trabalhei bastante em plano de cargos e salários, mas eu tive um foco muito grande com pesquisa salarial. Durante 5 anos eu trabalhei no antigo IMES, né, Instituto Municipal de Ensino Superior, e nós tínhamos ali uma área de estudos de recursos humanos e eu era responsável pela pesquisa salarial. Então, o que é uma pesquisa salarial? É um estudo de salários, benefícios e procedimentos de administração praticados no mercado de trabalho. A empresa pode optar por realizar pesquisa própria ou utilizar pesquisas feitas por organizações especializadas. Os resultados da pesquisa são utilizados para a montagem da estrutura salarial ou em sua revisão. Então, dentro de um plano de cargos e salários, eu preciso dessa ferramenta para alinhar os salários da minha empresa com o mercado. Então, como é que eu sei o que o mercado está praticando? Através de uma pesquisa salarial. Essa pesquisa ela pode ser encomendada por uma empresa ou, como está colocado aí, eu posso utilizar pesquisas feitas por outras organizações. Então, hoje nós temos várias empresas no mercado que fazem periodicamente pesquisas salariais, tá? Essa do IMES não existe mais, já faz algum tempinho, mas era uma ferramenta. Então, como é que ela é feita, né? O roteiro, como é que a gente faz uma pesquisa salarial? Então, primeiro tem um caderno de coleta de informações, tá? Então, a gente faz ali, elabora todo um caderno com as informações que são necessárias para a pesquisa. A gente faz um convite às empresas participantes. Geralmente, a escolha das empresas são empresas, quando você faz uma pesquisa dirigida, uma pesquisa específica para uma empresa, você vai comparar essa empresa com empresas do mesmo porte ou do mesmo ramo. Então, você seleciona empresas. Na minha experiência dentro do IMES, nós utilizávamos, convidávamos empresas de todos os portes, empresas de todos os tamanhos, porque nós fazíamos uma comparação. Salários numa empresa de pequeno porte, salários numa empresa de médio porte, salários numa empresa de grande porte. Isso muda muito. Então, nós tínhamos dados e informações. Então, esse convite às empresas participantes eu realizava com empresas de vários níveis diferentes e de várias áreas. Porque eu conseguia saber, olha, no ramo alimentício, um gestor de recursos humanos tem esse salário médio. Numa empresa de marketing, o gestor de recursos humanos tem esse salário. Então, nós conseguimos identificar essas diferenças salariais, tá? O próximo passo do roteiro da pesquisa salarial é a coleta de dados, é o trabalho de campo realmente, tá? Ele é bem trabalhoso. Na época, nós mandávamos, né, em vias eletrônicas, o caderno de coleta de informações. As empresas entregavam essas informações para a gente, para ir para o próximo dado, que é a análise de dados. Então, nós analisávamos esses dados antes de fazer a tabulação. O que é tabulação? Tabulação é um tratamento estatístico que você dá a essas informações. Então, por exemplo, 10 empresas do universo de 50 me responderam que tem uma recepcionista. Essa recepcionista está no mesmo nível, né? Todas elas são recepcionistas só em língua portuguesa e elas recebem um salário de, em média, R$ 2.000. Então, das 10 empresas, eu tenho duas que colocam um salário um pouco abaixo, algumas na média, outros superior. Então, eu tenho que analisar essas informações. Olha, uma das empresas diz que a sua recepcionista ela é bilíngue ou trilíngue. Então, essa informação já não se adequa àquele universo. Então, tem que fazer essa análise antes da tabulação, antes do tratamento estatístico, tá? Próximo passo da pesquisa é o relatório final. Então,
Então, aí eu até coloquei sigilo na identificação das empresas. É óbvio que quem faz a pesquisa salarial não vai divulgar. Essa empresa paga tanto, aquela empresa paga tanto. Existe aí uma ética muito grande, um sigilo desses dados. O que é divulgado é apenas o resultado da tabulação. A média, o menor salário, o maior salário, sem nenhuma identificação de qual é a empresa, tá? E aí, a última etapa da pesquisa salarial é o envio do relatório às empresas participantes. Então, naquele momento, o IMES fazia essa pesquisa salarial, né, através do meu trabalho ali. Nós fazemos o convite, recebíamos as informações das empresas, fazíamos essa análise de dados, fazíamos a tabulação e o primeiro momento era enviar o relatório às empresas participantes. Então, naquele momento, a empresa conseguia, a gente fazia uma tabulação bacana, que ela identificava, olha, o seu salário é esse e a comparação com o mercado é essa. Então, eu comparava a empresa a todo o mercado, eu comparava a empresa com empresas do mesmo ramo, eu comparava a empresa com empresas do mesmo porte. Então, a empresa tinha esse comparativo, esse relatório era comparativo, tá? Bom, a preparação de uma pesquisa salarial, ela deve levar em conta os cargos que serão pesquisados, né, os cargos de referência, a sua posição dentro da estrutura, as empresas participantes, né, como eu falei, o porte, ramo de atividade, área geográfica. Além dos salários, devem ser pesquisadas informações sobre qual política salarial adotada, se tem ali uma política definida com salários de admissão, quais são os critérios de reajuste, se tem avaliação de desempenho e carreira. Uma empresa que tem uma estrutura, tem uma política salarial muito bem definida, não pode ser comparada com uma que não tem, ela não é referência para isso. Então, eu tenho que pesquisar, eu tenho que analisar isso antes de fazer uma tabulação de dados, tá? Quais são os benefícios concedidos? Em uma das minhas pesquisas, eu, inclusive, fiz um levantamento da remuneração indireta. Quais são os benefícios concedidos? Às vezes a empresa paga um salário direto menor, mas tem uma série de remunerações indiretas que dão uma valorização nesse cargo. Então, um profissional, um executivo, por exemplo, quando ele vai escolher entre duas empresas, ele vai olhar o salário básico, claro, mas ele vai olhar também os benefícios concedidos. Será que vale a pena eu ganhar mais numa empresa sem nenhum benefício, ou ganhar menos em outra e ter ali um convênio médico, um cartão alimentação, um carro, né, à disposição, despesas de viagens? Então, tudo isso é pesado para o profissional ao escolher. Então, a gente tem que, na pesquisa salarial, levantar quais são os benefícios concedidos. Qual o comportamento organizacional das empresas, né? Qual que é o turnover e o índice de absenteísmo? Lembrando, turnover é o índice de admissões e demissões da empresa, se essa rotatividade é muito grande, e absenteísmo é o nível de faltas e atrasos, né? Lembra quando a gente estudou clima organizacional, a gente falou, quanto maior o nível de absenteísmo, pior é o clima organizacional. Se as pessoas atrasam e faltam muito, é que o clima está ruim. Então, isso também é analisado numa pesquisa salarial quando eu for comparar o salário de uma empresa com outra, tá? E um outro ponto a ser pesquisado são os componentes da remuneração. Bônus por incentivo por mérito, prêmios de produção, plano de participação nos lucros, entre outros. Então, quando se prepara uma pesquisa salarial, todos esses dados são levantados. Por isso que as pesquisas são realizadas não dentro da empresa, mas por institutos. Até porque uma empresa não vai informar salário para outra. A empresa dá essa informação confidencial para uma instituição sigilosa, de renome, que tenha ética no mercado. A coleta de informações ela é feita por questionários ou por visitas, né? Então, existe essa troca de informações. Uma empresa, ela fornece as suas informações confidenciais se ela tiver o respaldo de que terá esse relatório em primeira mão, tá? Os dados do questionário, a estrutura hierárquica da empresa, codificação dos cargos nas empresas, título, uma descrição sumária, especificação dos cargos e as frequências, o número de ocupantes que percebe o salário. Então, quantos profissionais eu tenho nesse salário, quantos eu tenho naquele, tá? E também faz parte da pesquisa essa equalização dos salários. Então, em situação de uma inflação alta, os salários devem ser atualizados monetariamente na mesma data base. Aí tá, né, uma fotinho aí de uma das minhas publicações. Essa pesquisa de salários do IMES, ela era publicada no
no Diário do Grande ABC, né? Então aí tem uma das minhas reportagens, onde eu falo do salário do executivo, tem um aumento médio de 9,27%. E logo abaixo, você tem ali, né, salários executivos, onde eu analisava as empresas em geral e as empresas pelo faturamento. Então, qual o porte da empresa? Então, eu colocava ali faturamento 1, 2 e 3, cargos superiores, cargos administrativos, e tinha toda uma legenda ali, onde era explicado cada um desses cargos. Então, isso é uma pesquisa salarial. Em vários jornais, hoje você encontra pesquisas salariais, onde você tem uma média de como o mercado está atuando naqueles cargos. Bom, o próximo ponto do nosso plano de cargos e salários é essa estrutura salarial. Então, eu vim traçando todo o plano de cargos e salários, fiz a descrição dos meus cargos, fiz uma pesquisa, tenho essas informações, aí eu vou montar a estrutura salarial da empresa. Então, o que é essa estrutura? É a escala de salários que vai nortear a administração salarial da empresa. Nesse ponto, é de suma importância conhecer a convenção coletiva, o salário base de cada categoria. Nós já falamos isso em sala, né? É importante eu conhecer qual é a convenção coletiva, qual que é o piso salarial. Quando eu for montar essa estrutura salarial, eu tenho que ter a base. Qual é o piso da categoria? Qual que é o mínimo que eu tenho que pagar para um funcionário naquela função, tá? Naquele cargo. Então, eu tenho que ter essa informação. Não quer dizer que na estrutura eu vou atuar o piso ou não, depende da política, tá? Então, aí eu tenho um desenho de uma escala salarial, onde eu vou colocar ali, né, o grupo salarial, o cargo e os níveis, né? Aí vai da política, eu posso ter vários níveis salariais. Então, quais as etapas dessa estrutura? Primeiro, eu tenho que determinar qual que é o número de escalas. Quantas escalas eu vou ter? Qual a forma de alinhamento dessa curva em relação ao mercado? Então, qual que é o tipo de curva? Então, eu tenho que olhar o mercado, né? Eu vou atuar conforme o mercado, eu quero acima, eu quero abaixo. Isso tudo faz parte de uma política salarial que eu tenho que ter definida nessa estrutura. Então, quarto, os pontos da curva, quais são os cargos de referência, qual o número de grupos salariais e os intervalos correspondentes, como será o cálculo da faixa salarial, amplitude de pontos, intervalos e o grau de superposição. Aí vem a política salarial, né, que é o conjunto de princípios e diretrizes aprovados pela alta administração que refletem a orientação e a filosofia da minha organização, no que tange aos assuntos de remuneração de seus funcionários. Então, quais são as diretrizes? Então, o alto escalão da empresa vai me falar quais são as diretrizes, qual a orientação. Então, dentro da política salarial. Então, relação ao mercado, olha lá o primeiro ponto. A opção de pagar o primeiro quartil significa arriscar a perda de funcionários qualificados. Então, se eu pagar ali o salário muito abaixo do mercado, eu estou arriscando perder profissionais qualificados. Se eu pago o mais alto, o terceiro quartil, significa um alto nível de satisfação dos funcionários, mas um esforço financeiro adicional e um consequente planejamento dos meus negócios. Ao pagar em torno da média, significa que eu vou ter salários competitivos, embora continue correndo o risco de perder. Então, qual é a política? Qual é a minha relação com o mercado? Segundo ponto, qual a frequência de atualização? Como que eu vou atualizar a descrição dos cargos, as avaliações dos cargos, a pesquisa de mercado e dos ajustes de salários? Então, qual frequência eu vou atualizar isso? Isso é uma política salarial que o alto escalão da empresa tem que definir. Qual a estrutura de cargos e salários? A escala salarial com as devidas faixas e pontos. Quais são os salários de admissão? Eu vou usar o piso que eu falei lá da convenção coletiva ou não? Eu vou ter o meu próprio piso para admissão. Quais são os critérios para a movimentação salarial na empresa? É o aumento por mérito? É por promoção? É por enquadramento? Quando eu desenho essa política salarial, eu vou ter que determinar todos esses pontos para poder montar essa escala. Depois de tudo isso pronto, o plano de cargos e salários estará pronto e deve ser divulgado para toda a empresa.